Oi, meu nome é Thaís, eu trabalho aqui na Port, na área de arquitetura. Esse ano fazem 8 anos que eu tô aqui e eu vou contar um pouquinho da minha história além da Port. Em 2020, como todos nós sabemos, começou a pandemia e aí todos nós fomos trabalhar em casa, em home office, e como acho que a maioria, a gente começou a ficar um pouquinho pinel da cabeça de ficar em casa o dia inteiro, só trabalhando. E eu levantava da cama, sentava na escrivaninha, ia trabalhar, saía de lá, voltava pra cama. E aí, isso foi, o ano de 2020 foi atípico, a gente estava cada hora com emoções diferentes. Em 2021 continuamos com o home office, ainda estávamos em pandemia. E aí eu comecei a pensar que eu queria fazer alguma coisa diferente, que eu queria, na verdade, vender alguma coisa, aproveitar que eu estava trabalhando em casa e que não tinha deslocamento, que era mais fácil de administrar o meu tempo, para eu fazer alguma coisa para vender. E eu, como uma boa taurina, gosto muito de doces. E aí comecei a olhar, sempre gostei muito de ver no Instagram vídeos de culinária, vídeos de receita, das pessoas preparando as coisas. E aí, um belo dia eu falei pra minha mãe, acho que eu vou vender ovo de Páscoa. Eu tava perto da Páscoa e eu falei pra ela, acho que eu vou comprar um curso online e vou ver se eu consigo fazer. Até então eu achava que eu só ia vender pros meus familiares. Mas aí eu fiz alguns sabores lá pra mostrar pra família, pra fazer foto. E falei pra ela, eu vou divulgar no meu Instagram pessoal mesmo e vamos ver o que dá. Eu sei que deu muito, e aí eu comecei a vender vários ovos de Páscoa naquela Páscoa. Eu comecei a fazer uma pré-venda e aí era insano. Eu acordava mais cedo, começava a fazer os ovos, depois eu parava e começava a trabalhar. E aí quando eu acabava o expediente, eu continuava fazendo os ovos de Páscoa. No total eu fiz 800 ovos de Páscoa. E aí minha mãe quase enlouqueceu porque eu usei da casa inteira para fazer os ovos de Páscoa. Inventei em tamanhos diferentes, sabores diferentes. Eu sei que foi uma loucura e minha mãe quase quis me despejar junto com os ovos de Páscoa. Mas ela super topou a ideia junto comigo, me ajudou muito. Coloquei ela e meu marido, que na época era meu namorado, para trabalhar junto comigo, para derreter ovo de Páscoa, derreter chocolate. E aí fiz a Páscoa, aconteceu. Apareceram várias pessoas que eu não conhecia para comprar, isso devido ao Instagram. E aí eu mostrava um pouco da produção e sempre falando que eu era iniciante, que eu não conhecia e que eu tava aprendendo a fazer. E começava a vir os pedidos e minha mãe falava, você tá ficando louca? Você trabalha, você tem que conciliar. E eu falava, tudo bem, eu termino de trabalhar, eu vou pra cozinha. Sem contar, que eu pegava a cozinha dela na hora da janta, todos os momentos eu ia me enfiando. Mas pra mim foi muito, muito, muito surpresa ter a quantidade de pessoas que apareceram. E eu acho que elas apareceram um pouco pela minha espontaneidade no Instagram, de mostrar que eu tava começando e assim, aí eu fazia, dava pra alguém provar e aí mostrava a reação da pessoa. Eu fiz muitas opções, então eu acho que as pessoas se sentiam acolhidas de não ficar naquele negócio, sabe? Só que de loja, aquilo que tem, pronto, acabou. Se alguém queria mudar alguma coisa, eu ia mudar. Eu fiz uma opção que era uma petisqueira, então eram 5, 6 sabores de uma vez, então as pessoas tinham mais oportunidade. Eu acho que isso, essa flexibilidade e essa minha espontaneidade de falar, tô aprendendo, mas junto com vocês, espero que vocês gostem, que acabou trazendo mais pessoas. E aí eu fiz a Páscoa e tomei gosto, falei pra minha mãe, vou montar a minha marca e vou começar a fazer de acordo com o que eu consigo, conciliando com o meu trabalho. E aí eu fiz, terminou a Páscoa, eu fui pro Dia das Mães, aí eu inventei de fazer cestas de Dia das Mães, só que aí eu quis fazer tudo artesanal, então a gente fazia os pãezinhos, a gente fazia os biscoitinhos, tudo. Virava noites, eu e minha mãe sempre fazendo de tudo. E aí eu fui começando a fazer brigadeiros. E aí os brigadeiros era para vender em qualquer época. Então vinham as encomendas para mim e eu conciliava com o meu horário de trabalho daqui. Passava metade do período sendo arquiteta e metade do período sendo uma quase confeiteira. Aí eu fui cada vez mais aumentando, aí as coisas, fui fazendo sempre curso online, me aventurando na cozinha e descobri uma paixão por isso. Por mais cansativo que fosse, que eu tinha acabado de passar o dia inteiro trabalhando, eu já ia começar a trabalhar de novo, fazia muitas das vezes na madrugada para dar tempo. Aquele momento que eu estou lá produzindo é uma terapia, eu me desligo,
Eu gosto muito, eu gosto muito da sensação de, do mesmo jeito que pra mim é prazeroso comer, eu gosto que as pessoas sintam esse prazer também em algo que eu fiz. E eu gosto de fazer tudo exatamente artesanal para que tenha a minha mão em absolutamente tudo. E aí continuei fazendo, na maioria das vezes, brigadeiro. No Natal inventei fiz chocotone artesanal, foi outra saga aí de ficar de madrugada fazendo. E com isso eu comecei a mostrar mais do meu dia a dia no Instagram. Que aí foi outra coisa também que me despertou um sentimento muito bom. Também é uma forma terapêutica de conviver no meu dia a dia. E eu comecei a mostrar a minha rotina, não só com os doces, mas a minha rotina de trabalho. Nós voltamos a trabalhar presencial, então fui mostrando. E com isso fui criando novos vínculos, novas amizades no Instagram. Ainda sou muito pequena, né, de seguidores, mas falo lá como se eu fosse uma blogueirona, vou contando tudo. E aí casei em 2022 e depois que eu casei eu comecei a viajar, quando tinha oportunidade eu e meu marido a gente viajava. E aí eu solto o dedo no Instagram, mostro tudo. Então eu sou uma mistura de arquiteta com confeiteira, com blogueira de viagens. E aí eu vou mostrando, ainda continuo fazendo os doces. Hoje uma produção bem menor, por conta da vida nova, de casada, de voltarmos a trabalhar no presencial a maioria das vezes, mas eu ainda tenho o docinho para fazer nos meus momentos de lazer, né, nas minhas horas vagas, não tão vagas, e aí eu continuo fazendo meus brigadeirinhos. Hoje eu já diminuí a minha produção, não faço mais tanto bolo, faço mais pro brigadeiro, mas com certeza a hora que eu tô fazendo é a minha terapia, é o momento que eu relaxo e que eu me desligo do mundo e mostro meu carinho e meu amor em forma de docinhos. Eu sou uma pessoa que eu sou muito pé no chão. E quando eu comecei, criou esse desejo de ter esse hobby, né, essa coisa nova, mas que era algo que eu ia vender, que eu ia trabalhar com pessoas, obviamente me causou um medo. Será que eu vou dar conta? Eu tenho meu trabalho, eu preciso, né, ser produtiva 100% nele, não posso deixar que isso me prejudique. Mas eu fui com medo mesmo, eu tentei, eu já tive muitas coisas que deram errado, que bateu o desespero, mas eu acho que tudo na vida é assim. Se a gente não tenta, é melhor que a gente se arrependa de ter feito e não ter dado certo, do que se arrepender de nunca ter feito e falar, será que ia dar certo? Então, assim, um conselho que eu dou para quem quer tentar arriscar, tenta, o não você já tem, a gente tem que tudo na vida buscar o sim. Eu tentei, e aí, inclusive, vi que a quantidade de produção que eu tava tendo já não era mais a mesma. Me doeu ter que falar muitas vezes que eu não ia conseguir atender uma encomenda, porque eu não ia conseguir conciliar. Então, a gente acaba, no começo, eu comecei muito mais do que eu imaginava que eu ia conseguir ter de atender clientes, a quantidade de pessoas que vinham me procurar. E aí eu tive que, por circunstâncias da vida, começar a diminuir isso. E me doeu. Mas eu não quis desistir. Eu sou uma pessoa que não gosto de desistir. Então acho que isso serve para quem quer começar qualquer coisa, que tem desejo de qualquer hobby, qualquer trocar, mudar as circunstâncias da vida. Tenta. Se não der certo, você volta atrás, que isso não é problema nenhum, você não vai estar perdendo nada, mas pelo menos você vai falar que você tentou e que no final deu ou não certo. Sempre dá, quando a gente quer, sempre dá. Pra quem quiser conhecer os meus docinhos, meu perfil é Tadoce_. E pra quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha vida, o meu perfil é Thaís L. Berbel. E aí lá eu falo do meu dia a dia e das viagens que eu consegui fazer, eu vou mostrando tudo pra vocês. E essa foi a minha história além da Pote.